Agora, batendo papo com o Luiz Alberto Silveira, médico, referência na oncologia de Santa Catarina. Ele está aqui na ponta do link. Oi, doutor Luiz Alberto Silveira, muito bom dia. É um super prazer recebê-lo de novo aqui no nosso SC no Ar. Bom dia, Márcia. O prazer é meu e sinto-me muito feliz em poder participar, trazendo informações a todos os seus ouvintes com a abrangência que você tem. Muito obrigada. Muito bom ter o senhor aqui para a gente falar sobre medidas que são importantes para buscar salvar vidas, para buscar vidas salvas nesse momento de pandemia. Como é que o senhor avaliou esse exemplo aí que a gente trouxe dessa cidade de São Paulo? Um evento prático, um evento objetivo, um evento que busca fazer prevenção primária e prevenção secundária. A prevenção primária, Márcia, é afastar o fator de risco. Na Covid-19, o fator de risco é o vírus. Se puder afastar o vírus, a Covid não chega. Como é que se afasta o vírus? Com os cuidados sanitários, que é sobejamente conhecido de toda a população. É o álcool gel, é a máscara, é o distanciamento, né? É o cuidado ao espirrar, ao tossir, fazê-lo no antebraço, ao invés de fazer diretamente contra alguém. Isso é prevenção primária, afastar o fator de risco. Se houvesse um grande investimento na prevenção primária, não somente na Covid, mas na imensa maioria das coisas na nossa vida, nós seríamos menos afetados por dissabores. Por exemplo, eu vi no seu programa agora a questão da economia familiar. Um bom controle na economia familiar faz prevenção primária de dissabores na família. Então, prevenção é a palavra de ordem. O investimento deveria ser grande na prevenção primária, afastar os fatores de risco. Isso se faz quando você atravessa a rua, olhar para um lado e para o outro. Tudo depende para evitar mazelas da prevenção primária. O vírus é único. Então, tentar afastar o vírus através de medidas sanitárias é fundamental. Depois vem a prevenção secundária. A prevenção secundária é o diagnóstico, é o que a gente viu em Porto Feliz. Tentar fazer o diagnóstico. Fazendo o diagnóstico, que ele seja o mais precoce possível. Que as pessoas sejam orientadas, e Porto Feliz fez isso, a buscarem alternativa nos postos de saúde, de modo a serem imediatamente tratadas. A prevenção secundária é o diagnóstico e tem que ser precoce. Quanto mais precoce, mais chance tem o paciente de se livrar. Santa Catarina, por exemplo, teve, no boletim de ontem, cerca de 595 mil casos confirmados, com 572 mil casos recuperados. Houve, no boletim de ontem, cerca de 6.500 óbitos. Então, o diagnóstico é fundamental e que ele seja precoce, com os sinais e sintomas que a Covid apresenta, que é a falta do olfato, a astenia, a tosse, dor na garganta, dor ocular, todas as manifestações que já estão sendo alardeadas em todo o país e no exterior. Depois vem a prevenção terciária, que é o tratamento. Então, em Porto Feliz, já estão fazendo a primária, a secundária e a terciária. Estão tratando. Não existem ainda medidas terapêuticas definitivamente consolidadas. Estamos no aguardo de que as vacinas possam atuar, impedindo a proliferação do vírus, sobretudo nessa fase 1 da doença, que é a fase em que ele começa a se multiplicar. Então, atuando nessa fase 1 da doença, com o tratamento precoce, a doença não passa para a fase 2 nem para a fase 3. Na fase 2 já começam as inflamações. Na fase 3, as inflamações são extremamente intensas, exigindo a internação. E dependendo da evolução, sobretudo pulmonar, respiratória da doença, o paciente poderá ir ou não a um ventilador. Ventilador significa colocar o ar nos pulmões sob pressão, para possibilitar a respiração. Chama-se respirador também, mas não adianta, se o pulmão está muito ruim, não adianta colocar ar dentro do pulmão, porque o pulmão não respira. Então, o ventilador coloca o oxigênio sob pressão e aí o pulmão consegue respirar, já que sozinho o paciente não está conseguindo. Então, a fase 3 é a fase do tratamento. E Porto Feliz, e há muitas experiências pelo mundo afora e pelo Brasil também, de já iniciar um tratamento precoce, que envolve os medicamentos que foram salientados na reportagem, envolve a cortisona, no momento que a inflamação começa a ficar mais intensa, porque a doença Covid é muito mais uma doença imunológica do que uma doença viral propriamente dita. Isto é,
O vírus desencadeia uma defesa imunológica e essa defesa imunológica pode ser mais intensa ou menos intensa. Quando ela é muito intensa, ela produz uma terra arrasada no corpo da gente. É a ação imunológica intensa, a hiperexpressão da imunidade que causa uma série de manifestações respiratórias, trombóticas, derrames, assim por diante. Alterações importantes, significativas, que levam o paciente ao hospital e pode trazer grandes problemas na estrutura de saúde se houver uma grande demanda hospitalar. Então, o tratamento precoce, com medicamentos que podem amenizar ou podem reduzir essa pressão virótica, impede que a doença entre numa fase de grande ação imunológica que pode levar o paciente ao hospital. O que leva realmente a hiperimunidade. Veja que pacientes com HIV não tiveram quase Covid, porque a imunidade deles não é muito alta. Portanto, na hora que tem o Covid, eles reagem sem ter grandes alterações no seu corpo e liberam e acabam com o vírus. Crianças quase não têm Covid, porque elas não tiveram muito contato com antígenos. Então, a imunidade delas não é hiperimunidade. Elas conseguem controlar sem ter essa terra arrasada por excesso de imunidade. As pessoas que têm uma boa imunidade, quando entram em contato com o vírus, exacerba-se essa imunidade e aí as manifestações clínicas da inflamação, porque a imunidade nada mais é do que produzir uma inflamação para debilitar e eliminar o vírus. E essa hiperimunidade que causa todas as manifestações clínicas. Então, toda conduta preventiva, ela evita que o paciente entre num processo de hiperimunidade. Daí, inclusive, no kit está incluído cortisona, está incluído medicamentos para trombose, porque é uma das manifestações importantes da Covid-19, que é o fenômeno trombótico. E existe também a prevenção quaternária. Eu falei que a terciária é tratamento. A quaternária é evitar excesso de tratamento, é evitar automedicação, evitar fazer tratamento sem ter um acompanhamento médico, um acompanhamento do posto de saúde, uma orientação profissional. Se as pessoas começam a usar medicamentos misturados, sem conhecê-los, sem uma orientação, sem um acompanhamento, isto também pode causar malefícios. E aí chama-se prevenção quaternária. Evitar excesso de tratamento, evitar a automedicação, ter o acompanhamento de um profissional ou de um serviço de saúde. Nós vemos em Porto Feliz ênfase na prevenção primária e na prevenção secundária, que é afastar o fator de risco por medidas sanitárias e é o tratamento precoce. Isso é o ideal. Isso também funciona no câncer. Se nós tivéssemos diagnóstico precoce em estadios iniciais do câncer, nós teríamos muito mais curas do que temos hoje. Lamentavelmente, a imensa maioria dos pacientes com câncer já chegam aos consultórios em estágio 3 e estágio 4, quando nem sempre é possível fazer os tratamentos curativos, o que se faz são tratamentos paliativos. Isso vale também para a Covid-19. E é interessante saber que a Covid-19 é causada por um agente único. Eu posso ter a Covid-19 e ter uma reação A, você pode ter Covid-19 e ter uma reação B, e uma terceira pessoa pode ter a Covid-19 e uma reação C. Portanto, o vírus é o mesmo. O que muda é a resposta imunológica que o nosso corpo faz contra este vírus. Se essa resposta é muito intensa, teremos manifestações intensas. Se a resposta é média, teremos manifestações medianas. E se a resposta for fraca, nós não teremos eliminação do vírus sem grandes manifestações. Okay. É o que acontece na população jovem e é o que acontece em crianças. O idoso, pelas suas comorbidades, pela sua vulnerabilidade natural, tende a ter manifestações mais intensas, até porque já teve contatos com muito vírus, já tem um potencial de reação maior e aí passam mais dificuldades. Ok. Nossa, quanta explicação. Muito obrigada, doutor eu Luiz. Aproveitei. Nossa, achei ótimo. Eu aproveitei. Tanto que eu fiquei até o Marquinhos assim, nossa, nunca te vi tão quieta. Eu falei, mas eu vou deixar, só informação boa, só informação importante. Muito obrigada. Sempre uma grande participação, doutor Luiz Alberto. Muito obrigada por estar com a gente nesse dia de hoje. Primeiro dia aí dessa nossa série Vidas Salvas, uma série que vai trazer vários exemplos aí em 3 estados, aliás, em 4 estados, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de estados aí, de cidades que estão se movimentando no combate à Covid-19, que é o objetivo maior de todos nós, né? Muito obrigada, viu? Até uma próxima oportunidade. Parabéns por iniciar essa série, que significa salvar vidas.
Orientar, educar é salvar vidas, prevenir é salvar vidas. Parabéns, Márcia, por esta iniciativa, parabéns à televisão por esta iniciativa. Obrigado. Valeu, obrigado ao senhor. Até uma próxima oportunidade e um ótimo dia. Você também. Vamos lá, gente.